Eu acho que eu tenho que dar um continue aqui. Ele até Ok. avisou. Avisou, estamos gravando. Eu sou Luciana Lucena, sou pesquisadora em vocalidades, na construção de narrativas de vocal, a partir de uma ideia do corpo político, que é uma instância relacional e uma instância em que os corpos passam por um processo de transgressão dos atos de normatização perpetrado pelos mecanismos de controle estabelecidos pela colonialidade. Então, a gente hoje pensa num processo de decolonialidade, que é buscar na nossa ancestralidade, na nossa cultura, na nossa identidade, as nossas referências, as nossas próprias referências. Passam pelo corpo nu, por exemplo, pensar esse corpo atacado, justamente porque a perspectiva do olhar sobre esse corpo é uma perspectiva eurocentrada, é uma perspectiva burguesa, é uma perspectiva final do século XVIII e que é uma perspectiva que impede as nossas existências e que exige as nossas resistências. Então, para conversar sobre isso, eu vou chamar para que ela se apresente, para que ela se nomeie, essa artista, editora, propositora de um projeto, de uma revista linda, que é a Poesia com Elos, que está na 15ª edição. É uma edição, essa última edição belíssima, cada edição ela consegue trazer ainda mais delicadeza e força e potência. Ela fala de memória, e o projeto Poesia com Elos, que a gente vai falar sobre ele aqui agora, eu queria que ela se apresentasse, começasse a falar um pouquinho desse projeto lindo, e aí a gente vai começar a conversar aqui. Pam. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar conversando, trocando essas figurinhas com você. E me apresentando, gente, eu sou Pamela Faco, fotógrafa do projeto Poesia com Elos. Como o Lu já disse, esse projeto nasceu em 2016 e ele começou de uma maneira bem despretensiosa. Eu acho que minha arte é uma arte bem despretensiosa. Eu começo por necessidade, né? Minha arte ela vem por necessidade, e a partir do momento que eu começo a construir essa arte, ela toma corpo e a sociedade me ajuda a deixá-la mais complexa, né? Abraçar e acolher mais reflexões mesmo, né? A princípio, o Poesia com Elos nasceu com a necessidade que eu tinha de questionar por que o corpo da mulher estava sempre sendo explorado e apresentado por um homem, né? Nas artes antigas era sempre um pintor, um escultor que estava lá com a mulher sendo retratada, e muito pouco de nós era retratado por nós mesmos, né? E aí a partir dessa minha inquietude sobre isso, eu queria começar a fotografar corpos femininos com a perspectiva de uma artista fotógrafa mulher e entregar meu olhar dessexualizado, deserotizado e generoso, dessa maneira afetiva, dessa maneira carinhosa e cuidadosa, querendo romper justamente essa pressão estética que a gente coloca sobre o corpo, essa pressão erótica, essa pressão sensual, sexual, enfim. Poesia com Elos nasceu com essa ideia, e a partir desse nascimento, ele teve desdobramentos que a gente vai discutir ao longo dessa conversa, amadurecimentos, e ganhou muito corpo político, corpo de discussão. A Poesia com Elos tem revistas que começaram a ser feitas por conta da pandemia mesmo, nessa minha necessidade de continuar produzindo, mesmo sem conseguir reunir as pessoas, porque o Poesia com Elos é um projeto que apresenta o corpo numa nudez coletiva aqui no meu estúdio. Então, quando chegou a pandemia, eu não podia produzir, e eu decidi que eu ia produzir em cima das coisas que eu já tinha feito e dar um novo, reelaborar essa arte, colocando meus textos, minhas reflexões, explicando um pouco melhor sobre o projeto mesmo. Então, nasceu a revista, que agora já estamos na 15ª edição, começou em junho do ano passado, estamos em agosto, então tem chão, que essa revista tá existindo, e é muito interessante porque além da foto,
eu consigo colocar meu texto, que também deixa mais potente essa produção, né? Porque a foto ela diz muito, mas a foto, a pessoa que está vendo, ela interpreta como ela quiser. E quando vem a foto com o texto, aí já está mais direcionado. Você não pode ser tão louco a ponto de interpretar do jeito que você quiser. Tá lá uma interpretação. Se você vai deturpar, a escolha é sua, mas tá lá. Então, vamos continuar a conversa, mas esse é o resuminho. Eu queria, já que você entrou já na revista, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo dos ensaios, porque existe uma relação de alteridade muito grande, muito evidente, né, em cada ensaio, porque ao mesmo tempo que a sua poética ela é muito autoral, né, ela é muito subjetiva, você se relaciona com o outro de uma forma muito evidente, né? Você está ali com as suas fotos, você tem convidados, parceiros, tem os seus pares, né, que você chama para estar com você nesse projeto, e tem uma abertura, muitas vezes, uma abertura de feridas, né, que você está sempre expondo. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, os seus textos, eles são, claro, são autorais, mas assim, eles são sempre muito subjetivos, muito pessoais, né? É uma marca muito da sua escrita, da sua poética. Então, eu queria que você falasse desse processo poroso, né? Porque é uma porosidade quando você fala dessa tem uma alteridade e tem uma subjetividade. Eu queria que você falasse dessa fricção nessa sua construção. Para mim, claro que cada artista tem uma visão da sua própria arte, mas para mim a arte ela tem que revelar as nossas intimidades, né? As nossas feridas. A arte ela surge como uma necessidade para mim. Então, é a maneira que eu consegui administrar as minhas dores, né? As minhas angústias. Então, é pela arte que eu sublimo meus traumas, minhas vivências. Então, eu gosto muito de dividir isso, porque eu acho que quando a gente divide, as pessoas que não são artistas, que não conseguiram dissolver isso, vão se espelhar numa sensação parecida com a dela. Então, sempre, se você reparar, meus textos, eles são muito pessoais, são muito das minhas vivências, mas eu não cito muitos detalhes, porque eu gosto que quem começar a ler consiga se identificar como se fosse ele que tivesse escrito. E é isso que eu gosto de receber. Quando a pessoa fala, nossa, me sinto exatamente assim. Porque se eu escrever um texto que só faz sentido para mim não valeu. Eu escrevo um diário e guardo na gaveta, né? Eu gosto que ele tenha um propósito, que às vezes a gente não quer, as pessoas elas não precisam ser acolhidas, né, de uma maneira complexa. Às vezes elas só querem entender que aquilo que ela está passando, outra pessoa já passou também, e isso ajuda a pessoa a falar, bom, ela sobreviveu, né? Eu sobrevivi, eu também vou sobreviver, né? Porque quando a gente está em processos doloridos, parece que o mundo vai acabar amanhã. E é interessante você ler e falar, não, velho, não acaba amanhã. As pessoas passam por traumas, eu me sinto exatamente assim e bora ressignificar, né? Por isso que até veio essa minha proposta da gente, durante a pandemia, onde todas as dores, elas ficaram muito agudas, eu propus que a gente fizesse autorretrato semanal, porque era a maneira da pessoa extrapolar um pouco usando o seu celular, né, o seu corpo. Então a pessoa se estuda um pouco, estuda seu sentimento e acaba dando essa sublimada, né? Então foi minha maneira também de fazer o meu trabalho social durante a pandemia, que foi compartilhando meus processos artísticos e propondo que as pessoas fizessem essa troca. Só para situar quem de alguma forma não saiba do que a gente está falando, a gente está falando aqui do grupo, porque o projeto ele tem também um grupo no WhatsApp que já tem quantas pessoas, Pan, que já participam? Eu participo, mas eu não estou contando, né? E sempre está entrando mais gente. Você sabe quantas pessoas hoje estão participando do grupo? Então, o grupo ele começou em junho do ano passado e depois de um ano circulou umas 300 pessoas. Então as pessoas entram, saem, então vai nos processos de cada um. Sempre gira em torno de 100 pessoas, assim, que tá. Geralmente umas 30 pessoas ativas por semana, e é muito livre, né? É uma coisa bem terapêutica mesmo. Tô precisando, entro lá, me reenergizo.
Mas os desafios também estão, os desafios de autorretrato também estão abertos no perfil do Instagram do Poesia com Elos. Então, eu realmente abri para a sociedade essa possibilidade de trabalhar o próprio corpo e a própria imagem como uma ferramenta de superação, de estudo e de fazer uma massagem no ego mesmo. Vou aprender a tirar foto, ficar bonito, vou entender como meu corpo é potência artística, me conhecer melhor mesmo, né? E começar a ver o corpo do outro com mais naturalidade, né? Nesse grupinho que a gente tem, a maioria é homens, né? Vamos também entrar nisso depois, muito possivelmente. Vamos, claro. Mas é muito legal ver como os homens estão dispostos a aprender e quantos deles já não se reconstruíram, desconstruíram e ressignificaram o corpo, né? Porque eles trocam fotos nus com propostas artísticas com outros homens, né? São homens heterossexuais que se despem e fazem foto e compartilham com outros homens. Então, assim, é um tamanho de desconstrução nesse grupo que eu acho que as pessoas que estão lá dentro não têm ideia de quão forte, quão potente é aquilo que está acontecendo lá. Mas isso a gente vai entender depois que passar, né? Como tudo na vida. Eu penso que esse é um aspecto que ele é bastante pedagógico, né? Ele tem essa camada do... É pedagógico, né? Com esse público masculino, porque ele é muito complexo. Não o público, essa ideia, né? Seja porque quando a gente fala de uma forma geral do corpo feminino, é o público masculino quem consome tudo que diga respeito ao corpo feminino. Seja esse corpo erotizado, seja esse corpo quando ele não tem a proposta do erótico, o que é a sua proposta artística, né? E tantas outras. Mas quem se interessa é o público masculino. E aí eu queria que você também falasse sobre isso, né? Do lado positivo e do lado negativo. Porque eu acho que o lado positivo é justamente esse lado pedagógico. E aí... É aquele negócio, né, Lu? Os incomodados que mudem o mundo. Eu acho que é isso. A gente não pode desistir. Eu vejo muita feminista excluindo os homens dos debates feministas. Eu vejo muita mulher tratando os homens de maneira pejorativa e deixando eles cada vez mais longe de nós. Eu acho que a gente precisa puxar eles para... Eles vão falar merda, eles vão. A gente precisa, claro, que quando a pessoa for muito sem noção e não conseguir se retratar depois de falar a merda que ela falou, aí essa pessoa, bom, é um cara que não tem porosidade, que a gente não atravessa, e pessoas que a gente não atravessa, para mim, são fascistas, e com fascista eu não converso. Então, para mim, é isso. Então, a gente tem dois tipos de homem. Aquele que a gente conversa, a gente atravessa e a gente ensina, e aqueles que, para mim, melhor longe. Mas eu acho importante a gente aproximar, a gente convidar ao debate. Hoje mesmo eu fiz a revista, eu nem ia fazer a revista com capa 2 meses seguidos de homem, né? Porque dá queda na venda. Então, o mês passado foi o Mahmoud, né? Um homem que famosíssimo, né? Com a conta com 4 milhões de seguidores. Eu achei que eu ia vender a revista pra caramba, não vendi, porque é uma revista com corpo de homem, não vende. Aí, no mês seguinte, eu falei, bom, tinha o ensaio dos gêmeos, que eu queria colocar na capa, mas eu falei, se eu colocar, não vai vender. Mas eu fui teimosa e coloquei. Dito e feito, não vende, não vende. Mas teve um seguidor que me chamou e falou, eu não vou comprar a foto desse mês, o mês que vem, a revista desse mês, o mês que vem eu compro. Esses gêmeos são muito feios. Eu fiquei super incomodada com a resposta e não respondi. Aí ele mesmo retificou. Não são eles que são feios. Eu não gosto de ver homem nu. Nem eu mesmo acho bonito. E aí eu falei, bom, vamos educar essa pessoa. Mandei um áudio, né? Mandei um áudio falando, olha, você precisa entender, ressignificar. Nessa revista tem um ensaio feminino também. Tem inclusive um autorretrato meu. Eu falei, bora fazer ele ver 2 homens nus, pelados, e enfim, dou aqui um biscoitinho dele ver uma mulher também, e ele lê a revista, ele começa a entender que é diferente, ele nunca tinha comprado uma revista antes. E aí ele ficou, eu sigo sua página porque eu quero aprender. Ele falou, eu sigo sua página porque eu quero aprender, eu quero deserotizar o corpo, eu gosto muito desse seu olhar, não sei o que lá. Faz assim, eu não vou comprar a revista desse mês, eu vou entrar no clubinho para entender do que se trata.
Então, assim, você vê que a pessoa, você desarma a pessoa, uma pessoa que chegou toda agressiva, toda desnecessária, você dá uma atenção, para esse homem e ele tá no grupinho agora, falou, é isso mesmo que eu quero aprender. E eu tenho certeza que depois de um mês lá, ele é outra pessoa. Entendeu? Então a gente muda o mundo com paciência, né? Não é todo homem que é intolerante, que é impenetrável, mas a gente precisa ter saco, né? Esse caso, muito saco, muita paciência, não trazer a intolerância para o lado de cá, né? Por mais que isso seja realmente tão difícil, e depende do dia também, não é? Então eu falo, puxa, como é que essa pessoa já vem tendo acesso a discursos decolonizadores, né? E essa pessoa, de repente, se acha no direito de infligir a minha privacidade, de objetivar o meu corpo, né? Porque isso está muito arraigado, porque isso vem realmente de uma cultura que não vai ser mudada da noite para o dia. E que eu também, particularmente, eu não acredito que o ódio se bata com ódio e que a educação ela é um processo. Eu acredito na aprendizagem, né? Que a diferença da aprendizagem para o aprendizado é que a aprendizagem é processual, né? E o aprendizado seria algo mais pontual. E você não aprende, oi, aprendi, né? Li, fiquei sabendo. Não é assim, né? Então, não é sempre que a gente está com paciência, né? Então, ô Lu, pensando nesse tema que você abordou dessa educação mesmo, tem um livro que eu gosto muito, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Não sei se você leu, se você não leu, recomendo muito, do André Comte Sponville. O que ele faz? Ele traz todas as virtudes. E a primeira delas é a polidez, né? Que muitas pessoas falam, não dá para chamar de virtude porque não é verdadeira. Mas ela é o primeiro passo, né? Ela é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa virtuosa. Um pai e uma mãe, quando educa uma criança, ele repete, né? Escova o dente hoje, escova o dente amanhã. Ele repete isso 5 anos. No 6º ano, virou uma virtude daquela criança, os hábitos de limpeza. Então, assim, não vai ser aquela criança com, sei lá, metade dessa idade, sabe que ela precisa escovar o dente, mas ela ainda não quer. É esse homem, ele sabe o que é certo, mas ainda não tá nele. Eu acho que quanto mais a gente mais martelar, uma hora essa virtude entra no corpo. E aí ele já virou outra pessoa. Então a gente não pode desistir dessas pessoas que entendem que isso é o certo. Ele entende que é correto, ele segue pessoas assim, ele quer beber dessa água. Mas ele ainda tá lá naquela educação que macetaram na cabeça dele de machista, enfim. Então a gente não pode desistir dessas pessoas. Como é que a gente vai pensar em criar outros mundos ou olhar sobre outra perspectiva? Não, a gente tem que olhar sobre a nossa perspectiva, sabe? Porque são eles, os europeus, que sempre criaram a forma de saber e a forma de conhecer, né? Porque é pela linguagem que a gente conhece os mundos e que a gente cria normatividade. Então, eles inventaram essa forma e é essa forma que nos governa até hoje. Então, nós temos a nossa forma de entender o corpo e sentir. E é por nossa forma que a gente tem que olhar. Então, não cheguem eles para dizer que nós precisamos ter outras formas. Nós temos que reafirmar a nossa forma de conhecer e sentir o mundo. Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente tem que aprender ou desaprender essa perspectiva eurocentrada. Eu acho que exatamente o desaprender é que é eu partiria dessa premissa, que a gente não precisa né, se apropriar de coisas, a gente precisa largar, a gente precisa realmente, no sentido simbólico, se despir mesmo, né? Se despire com o seu corpo nu, com a sua alma nua, sem máscara, sem proteções, se olhar no espelho e talvez se ver pela primeira vez, né? Talvez se enxergar pela primeira vez, sem essa perspectiva comercial e machista sobre o seu corpo. Então, acho que a proposta do Poesia com Elos, ela vem realmente até para te dar essa possibilidade de você não ser isso, sabe? De você
ser o estágio zero da sua nudez, ela não precisar significar nada. Talvez a nudez não seja nada, né? Então é isso, de tirar essa importância sobre sua beleza, sobre sua vaidade, sobre o seu próprio corpo. Talvez não seja importante, né? Então é isso que, por isso que eu bato na tecla de mostrar vários corpos nus pra gente ver que todos são iguais, todos são lindos, todos têm suas particularidades e que todos são desimportantes, né? Os ensaios coletivos, eles vêm justamente para isso. Teve uma guria que participou do Poesia com Elos coletivo e a mãe dela não sabia que ela vinha participar. Depois que ela participou, mostrou a foto para a mãe de uma parede, assim, vários corpos nus, e falou, mãe, olha essa foto, que bonita. A mãe dela falou assim, linda, viu, rapidinho, devolveu. Ela falou, mãe, eu tô nessa foto. A mãe pegou e falou, como assim? Tipo, você realmente não se trata de você, se trata de um corpo. E esse corpo é desimportante, né? Então não importa se é Cléo Pires ou se é a Pamela Faco. É um corpo ali que não significa muita coisa, ou significa tudo. Então é essa reflexão que é interessante a gente trazer. Tem um outro ocorrido, né, que eu pesco lá do grupo também, foi um comentário muito interessante de alguém que falou da mãe, você falou da mãe, eu achei que você ia comentar sobre isso, que ela falou que ela mostra as fotos dela, os autorretratos, né, para a mãe, e aí a mãe fica toda feliz e a mãe na rua vai mostrar para as amigas, ela fala, mãe, eu tô nua na foto. E eu acho isso fantástico, porque essa mãe já desnormatizou esse corpo da filha, sabe? Ela não está olhando aquele corpo sob um viés erotizado, né? Ela está vendo um corpo, sabe? E isso eu acho fantástico, essa atuação realmente de desnormatização. E eu acho que é um caminho realmente muito longo, mas é um caminho de formiguinha, né? E é extremamente saudável, né? Eu penso que isso é didático até para a gente reeducar a sociedade de forma não violenta, né? Porque se um corpo nu ele não é erotizado, a vestimenta de uma pessoa muito menos, né? Então, se uma menina tá com shortinho curto, o cara que já foi reeducado nesse olhar de um corpo é só um corpo, ele não vai erotizar aquilo porque aquele corpo está propondo outra coisa para ele. Aquele corpo não está vestido para ele, aquele corpo não está provocando, aquele corpo está sendo, ele só está existindo, né? E a gente tem que ter essa liberdade e segurança de poder existir. Então eu acho que essa mensagem não violenta, essa normatização da nudez não erótica e do corpo mesmo é muito necessário, né? Então é educativo mesmo, a gente bate na tecla que é por aí o caminho. Acredito muito isso. Existe essa macropolítica, né, que é a política das instituições, que é isso que está acontecendo em termos políticos, né, grandes, né, mas existe essa micropolítica, que é esse trabalho da formiguinha, dos nossos processos artísticos, que é essa conversa, esse diálogo da polidez, que é a construção desses saberes, é isso que é esse diálogo, né? São essas porosidades sociais que eu acho que fazem toda a diferença. E você, para quem não te conhece, você processou o Insta, né? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o que foi, como foi, porque eu também queria falar um pouquinho sobre essas ferramentas digitais e eu acho que esse é um início para essa conversa. Então, eu sei que é chatinho, mas é o chato necessário, né? Não, eu não acho chato, não. Eu tenho muito orgulho dessa luta que eu travei, que muitas pessoas têm preguiça e medo de encarar, mas bom, vou começar do começo. Em 2016... Falta de crença mesmo, né, Pam? Porque as pessoas acham que não vão conseguir encarar É Davi e Golias, né? Não sei, eu acho que é a lei do mínimo esforço mesmo. De tipo, é só fazer outra conta. Então a pessoa vai lá e cria outra conta. Mas ela não entende que quando derrubam uma conta, derrubam 15. Então, assim, você vai desistir do seu trabalho, você vai desistir de você vai ficar à margem da lei, você vai aceitar esse lugar. Por quê? De quem está fazendo coisa errada, sendo que você está fazendo o certo, né? Você está tentando trazer uma nova proposta para uma sociedade mais saudável e isso vai ser banido, isso vai ser censurado, isso vai ser excluído. E o perfil da Playboy tá lá.
né? Reafirmando aquele corpo padrão, aquela beleza erotizada, aquela nudez hipersensualizada, sexualizada. Então, assim, isso tá lá, com o perfil verificado pelo Instagram. E aí a minha página de uma artista independente que quer ressignificar o corpo vai cair e eu vou aceitar e vou criar outra página e vou sair de plataforma como se eu fosse uma criminosa? Eu não vou. E aí foi justamente por isso. Minha conta caiu em 2018 por denúncias, né? Então, pessoas que viam meu projeto com corpos femininos e aceitavam. Na primeira vez que eu postei um ensaio masculino, minha conta caiu. Então a gente vê que é outro rolê, né? A gente vê que não é você ressignificar o corpo da mulher e trazer propostas que é o agressivo. O agressivo é você colocar o homem nesse lugar de fragilidade. Como assim? Eu não quero. Eu comecei a ver essa página porque eu queria ver mulher pelada. Não importa o seu discurso. As pessoas pensam isso, eu não quero. Foda-se o discurso dessa feminista. Eu quero ver mulher pelada. O que ela quer falar em cima disso e corpos padrões, né? Porque no começo eu fotografava as pessoas próximas do meu meio, eu não tinha grande relevância, então eu conseguia pessoas próximas de mim e que aceitavam participar de um projeto de nudez onde os corpos magros eram mais aceitos, né? Então as pessoas magras, elas têm mais essa liberdade de, tipo, vou fazer. Então era raro uma mulher fora do padrão falar, vou ficar pelada, porque não era usual. Agora já cresceu isso, mas na época não tava. Na época era aquela página de mulher pelada com os corpos magros, né? Fora do padrão ali, mas magros, sempre magros. Então, quando eu coloquei o primeiro ensaio masculino, minha conta caiu, mas caiu no dia seguinte. Então, então eu falei, bom, a gente tem um outro discurso aqui, né? A gente tem uma nova, e eu não tinha ideia disso. É aquelas coisas que a gente vai vivendo e vai entendendo. Eu achava que eu estava sendo revolucionária postando foto de mulher pelada, sem sair de posição erótica, com um prisma feminino. Eu achava que, meu Deus do céu, eu tava... Agora eu vi que grande merda, isso não reeduca ninguém. Tá todo mundo adorando isso. Agora, quando eu apresentei corpos masculinos, por isso que a gente volta na revista masculina que vende menos, né? Então, por isso que é legal ter um clubinho de assinantes mensais, porque eu forço eles verem a nudez masculina. Então, aqui eu tenho aquelas pessoas fixas que mensalmente vão receber a revista que eu entregar. Então, se for ensaio feminino, elas vão receber ensaio feminino. Se for masculino, elas vão receber ensaio masculino. Então, por isso que eu bato na tecla da pessoa assinar, porque daí eu realmente reeduco. Porque quando a pessoa compra livremente a edição que quer, ela vai escolher a capa da mulher que ele achar mais interessante. E não é essa a minha intenção. Então, voltando ao processo. E aí, meu perfil foi derrubado, eu fiquei muito mal mesmo, muito mal, né? Artista, toda emotiva, sentimental. E fiquei mal mesmo. Comecei a tomar antidepressivo, tive crise convulsiva indo pro Espírito Santo no meio de um ônibus. E aí eu pensei, eu não vou deixar isso barato. As pessoas que odeiam a minha mensagem quase me destruíram e eu vou ficar de boa, eu vou abrir outra conta, eu vou mudar de plataforma? Não vou. E aí eu procurei advogados e a maioria, eu tenho irmã advogada e minha irmã mesmo falou, mano, isso é uma aventura jurídica, não adianta processar. Eu falei, eu já sou uma artista revolucionária, eu não vou numa aventura jurídica, eu vou mesmo. Aí achei uma amiga minha que na verdade, na época era advogada, agora ela é defensora pública, pegou o caso, levou para o escritório dela e entramos com uma ação. Então, nossa ação foi justamente essa, de provar que eu não infringia lei, norma nenhuma do Instagram, porque eu sempre censurava as partes, tipo, eu riscava tudo. Então, eu não sou uma infratora, eu estava dentro das regras. Eu estava apresentando corpos com as devidas censuras, fora do padrão que estão acostumados a vender. Então, minha ação foi justamente essa. Eu não estou contra as diretrizes, eu estou a favor, estou dentro das diretrizes, totalmente dentro, e ainda estou propondo uma reeducação na sociedade. Bom, peguei uma juíza mulher maravilhosa, que não foi rápido, tá? Depois de 9 meses sem conta, depois de 9 meses nessa batalha, ela devolveu minha conta, deu ganho de causa em primeira instância. O Instagram recorreu, a gente foi para a segunda instância
Isso demorou mais 2 anos, mas assim, eu já não ligava, porque minha conta tinha que estar no ar. E eu só queria trabalhar, então assim, tanto faz para mim. Podia demorar 30 anos a segunda instância. Uhum. Ah, demorou 2 anos, e agora no começo desse ano também ganhamos na segunda instância. Agora eu também ganhei os danos morais, que foram danos educativos também, R$ 3.000, não pagou nem o advogado, então assim, não é que eu quero ficar rica em cima do Instagram, eu só coloquei os danos morais para eles falarem, meu, respeitem os artistas. Era só essa a minha mensagem. Agora, essa é uma coisa, é uma outra coisa, Pan, que eu penso cá comigo, que assim, a gente não tem ferramenta, né? A gente não tem ferramenta adequada, né? Assim, e isso é um ganho fantástico. Isso é um ganho fantástico. Por isso eu toquei nesse assunto, porque assim, por quanto tempo, né? A gente vai passar por isso, a gente vai ter a vedação do seio, né? O aleitamento é uma grande conquista. A gente vai de pequenas em pequenas conquistas, e a gente tem que batalhar e aplaudir todas elas. A sua ida à justiça é um feito incrível, sabe? Só que as ferramentas que a gente tem hoje, que são feitas a partir de algoritmos feitos a partir de uma ideologia, né, programados com uma ideologia que é essa ideologia colonizadora, claro, né, são ferramentas que contemplam um sem número de pessoas, né? A minha questão é essas ferramentas, elas contemplam um sem número de pessoas ou esse sem número de pessoas contemplam essas ferramentas? Porque são ferramentas criadas a partir essa ideologia normatizadora, essa ideologia que está ali criando os soldadinhos. Eu me sinto aquelas sopinhas Campbell, né? Todo mundo nas prateleirinhas, todo mundo igualzinho, todo mundo normatizadinho. Pasteurizado mesmo, né? A gente são Pasteurizado, total. pasteurizados, é tudo igual, é tudo copiar e colar. Eu acho que a gente precisa Uhum. realmente entender que o Instagram não quer ferrar o discurso plural. Na verdade, ele é um aplicativo, uma rede social comercial. Ele quer vender. Claro, Ele não tá nem aí. Você claro. acha que ele não é machista, ele não é. Quer dizer, ele acaba sendo, porque ele tá a serviço dessa sociedade. Mas o que ele quer mesmo é vender. Então, assim, a gente Uhum. não precisa mudar o Instagram, né? A priori, a gente Uhum. precisa mudar a sociedade. E com isso, Uhum. são essas lutas que eu acho tão importante a gente vencer. Por isso que eu Claro. falo, todo artista que cai a página e vem pedir sugestão para mim, o que eu faço? Eu falo, processa. Aí quando a pessoa vem com 9 horas, mas eu não dou nem mais nem conversa, tenho preguiça. Porque assim, é seu trabalho, se valorize. Entra na justiça, processa. Tá sem dinheiro para achar um advogado? Pô, anuncia que advogado quer pegar essa causa. Vai estar cheio de gente, entendeu? É que eu acho que falta ímpeto e tesão mesmo no próprio trabalho e acreditar neles mesmos. Então eu tenho essa minha insatisfação com pessoas que perdem 5 contas e continuam chorando, sabe? Mano, na hora que você perde a primeira, você já tem que ir à luta e tentar que isso não se repita, né? Uhum. Uhum. Claro. Buscar alternativas, né, que possam, de repente, não hoje, né, mas como furar essa bolha, né? Não vai ser pelo Instagram. O Instagram realmente ele está gerado, né, para servir a esse grande sistema. Todos os aplicativos estão para servir ao capitalismo, né, global, né? Seja de um aplicativo de encontros, né, que você está lá colocando produtos na prateleira, é o seu rótulo, né? Você coloca quem é você coloca o chamariz, né? Você está ali buscando um produto. Você é um produto em oferta, Por né? isso que as páginas que incentivam que a pessoa seja feliz com o próprio corpo, todas caem e sofrem censura. Sejam felizes, né? Que busca essa felicidade real e palpável, porque isso não vende. Se todas as mulheres fossem felizes com o próprio corpo, imagina quanto que a indústria deixa de faturar com Claro. lipoaspiração, lipo HD, creme anti-envelhecimento, tintura de cabelo. Que máquina, sei lá o que tem. Tem mil coisas. Então, assim, não é rentável. Para o consumismo, para o capitalismo, é importante que a gente esteja insatisfeito com a gente. Então, não vende, não quer, não é interessante.
Pan, eu queria que dentro os seus processos, né? Então, falando assim do seu processo, de criação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre se existe, né? E como é que você traz esse lugar da existência e da resistência. Eu acho que para mim é uma coisa só, né? O existir e o resistir. Eu não consigo ver essa separação. Na verdade, eu consigo ver poucas separações na vida. Eu acho que a vida ela é sempre uma junção de coisas, sabe? Sempre que a pessoa isola muitas coisas, eu acho que falta. Por isso que eu não isolo a estética do significado, do símbolo, da relevância, da pregnância, do sentimento. Eu acho que é tudo uma coisa só. Então, eu acho que uma arte, para ela ser completa, ela precisa, claro que na minha visão de arte, né? Ela precisa ser uma coisa muito compacta, concisa e que englobe tudo. Então, para mim, não tem como arte não ser política. Para mim, a arte é política. Então, não tem como existir sem resistir. Então, não é nem conflituoso. Ele simplesmente é assim que funciona comigo. Eu acho que é assim que é. A virtude está em a gente conseguir pegar um pedacinho, o melhor pedacinho de cada pessoa e somar para a construção do nosso ser e que para mim a construção do meu ser extrapola na construção da minha arte. Então, minha arte não é uma coisa isolada de mim, minha arte sou eu. Não gosta da minha arte, não gosta de mim. Eu sou isso. Então, se você tem uma resistência com essa minha manifestação, você não entende quem eu sou, você não admira quem eu sou e não tem como a gente ter uma troca verdadeira se essa pessoa não reverencia essa minha existência com essa totalidade, entendeu? Eu adoro rir com você, mas eu não gosto do que você produz. Bom, você não gosta de mim, porque o que eu produzo é a manifestação do que eu sou. Minha existência, minha resistência e minha concretude vem da junção de tudo, né? É muito bacana ver as suas fotos, né? Porque eu vejo que no seu estúdio, muitas vezes você pega um mesmo objeto, um objeto cênico, e você um outro corpo, né? Um outro ator ali, você dá um outro significado, com o mesmo elemento ali, você consegue trazer uma outra narrativa. E eu acho isso fantástico. Então, o que eu queria te perguntar como é que a curiosa aqui, né? Que infelizmente eu estou muito longe, porque senão eu estaria com você bem lançada, claro. Mas aí eu te pergunto, como é que esse processo flui? Você pensa nele anteriormente? Você compõe junto? Vocês compõem juntos? Isso acontece na hora? Fala um pouquinho, dá esse spoiler aí pra gente. É um pouco de tudo, né? A Galeria do Poesia com Elos, como você deve ter reparado, é um estúdio 90% do tempo vazio. Então eu gosto de trabalhar com poucas coisas, poucos elementos, porque o corpo para mim é o protagonista. Então eu não gosto de inserir tantos adereços assim, porque o adereço é uma distração. Então eu queria que realmente o corpo fosse o grande, né? A grande estrela dessa arte. Então, mas eu trago alguns elementos pontuais, penso sim em algumas propostas na semana anterior, no dia antes, mas eu não fico muito presa nisso. Então, eu não vou falar, olha, eu quero isso aqui e tal. Eu jogo uma proposta, olha, eu pensei em algo mais ou menos assim. E geralmente eu não mostro imagem de como eu imaginei. Eu falo. E nesse falar, a mente da pessoa interpreta aquilo, imagina a cena e o corpo tenta traduzir isso. Então, 80% das vezes não é o que eu imaginei. A pessoa me traz outra coisa. E eu gosto dessa liberdade, porque isso que faz que cada ensaio seja único. Porque se eu trago a referência e fico procurando bater a referência, eu não estou trazendo nada de novo, né? Eu não estou entendendo o que aquela pessoa, o que aquele corpo quer me falar, né? Eu acho que os corpos, eles têm mensagens, né? Ele tem vivência, ele existe atrás daquele ensaio. Então é óbvio que tem um pouco de mim nisso, tem o meu olhar sobre aquilo, mas eu quero entender quem é aquela pessoa.
E aí, se eu fecho demais, eu perco, né? Eu fico... a pessoa não vai se identificar naquela imagem, porque eu mudei tanto o que ela era, então por isso que eu também não faço tratamentos de imagem que altere gordurinha, que diminua... Não, não tem, deixa a pessoa mais alta, mais loira, não tem. Então, assim, eu tento trazer o que ela é e nas formas também. Aquela sensação que a pessoa traz, né? Então, até tem ensaios que eu faço de maneira mais emotiva. Depende do que a pessoa chega pedindo aqui. Tem gente que chega querendo cura mesmo. E tem gente que vem falando, nossa, quero fazer um ensaio lindo. Então, são pessoas diferentes que elas querem resultados diferentes. E o corpo delas diz isso. Então, não sou eu que vou entregar outra coisa. Ela já chegou com essa postura. Né? Quem quer um ensaio lindo já chega de peito aberto, na ponta do pé e super leve. Quem chega querendo cura já chega mais fechada, já chega com uma fragilidade, já chora. Então, assim, precisa ter essa sensibilidade para entender os dois ensaios e realmente entregar o que aquele corpo e o que aquela pessoa, o que aquela história trouxe no meu estúdio, né? E a mesma pessoa, passado um ano, vai me trazer outra coisa. Então é isso, é bem flexível. Meu ensaio é metadinha minha, metadinha pessoa. Colaborativamente, né, Pan? Totalmente. Ai, Pan, que delícia, que papo maravilhoso. Eu estou assim super feliz de conversar com você, de poder que essa conversa reverbere, que mais mulheres venham, que mais manas venham participar desse projeto, sabe? Que muito mais gente circule, né, pelo Poesia com Elos e por tantos outros projetos que possam perceber o corpo, visibilizar o corpo sem essas normas que a gente carrega, sem essas amarras colonizadoras do corpo, né? Que a gente possa mostrar esse corpo deserotizado, principalmente o corpo feminino, porque só dessa forma a gente vai poder romper esse ciclo de violência de tantos e tantos séculos que a gente carrega sofrendo e vendo as nossas irmãs serem mortas, serem violentadas, serem assediadas. Nós não estamos sofrendo mais, nós estamos mostrando mais. E eu acredito que só a arte é capaz de nos libertar. Eu falo isso com muita esperança, com muita dor, mas com muita alegria também. E aí, sempre que eu acho uma parceira, uma irmã, eu fico muito feliz e poder trazer isso na minha pesquisa, na minha vida. Então, assim, eu fico emocionada, leve, vibrante, radiante. Então, que venham muitas narrativas, que a gente possa estar dialogando frente a frente aqui nessa telinha, no corpo a corpo. Então, vamos caminhando com essa felicidade que é isso, que são os nossos corpos, as nossas corpas, as nossas existências e resistências. Pan, gratidão enorme. Foi um prazer imenso trocar essas figurinhas com você. É bom estar em contato com outra mulher que tem outra experiência sobre os diálogos do corpo, outro vocabulário, né? Um meio mais acadêmico, que não é a maneira que eu falo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito frutífero. Estou muito contente com a nossa conversa. Que venham tantas mais. E o nosso grupo lindo. Totalmente. Obrigada para quem ouviu essa conversa até o fim também. Um beijo.